Na aula anterior, nós iniciamos um novo módulo aqui no nosso curso preparatório para o Censo 2022. Nós começamos a falar sobre porcentagem. E nessa primeira aula, eu falei um pouco sobre a ideia de porcentagem. Então, eu mostrei a ideia para vocês e mostrei também como que você transforma a tua porcentagem em fração, a tua porcentagem em número decimal e a tua fração em porcentagem, certo? Então, se você não acompanhou, entra lá e veja todas essas transformações. Nessa aula, nós faremos as atividades, a correção das atividades que foram propostas nessa nossa aula anterior. Para você que chega agora nesse vídeo, faça a tua inscrição não só no nosso canal, mas também no nosso curso preparatório para o Censo 2022. Ativa o sininho para você receber as notificações. E lógico, deixa o teu like porque isso é muito importante aqui para o nosso curso. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, então vamos iniciar. Olha só, essa atividade é uma atividade simples e rápida, porque nós estamos vendo aqui a ideia de porcentagem. E nesse caso, nós vamos apenas realizar algumas transformações, porque aqui nós estamos fazendo uma preparação para você realizar operações mais complexas envolvendo porcentagem. Então, bora ver o que está acontecendo aqui. Escreva a fração na forma de taxa percentual. Aqui nós temos uma fração centesimal, ou seja, uma fração com denominador 100. Então, aqui é tranquilo de transformar essa fração em taxa percentual. O percentual, a taxa percentual significa que nós vamos agregar esse símbolo, que é o símbolo do percentual. E aqui do lado, nós colocaremos o número associado a esse percentual. Então, 5 centésimos ou 5 sobre 100 representa 5 partes de 100, ou seja, 5%. Na letra B eu tenho 17 centésimos ou 17%. São 17 partes de um inteiro. Eu peguei um inteiro e dividi em 100 partes. E aí eu selecionei, eu pintei, eu comi 17 partes desse inteiro. Vamos lá, letra C. Eu tenho 60 centésimos. 60 centésimos só pode representar 60%. Na letra D, eu tenho 8 125 avos. Agora a gente tem um probleminha. Por quê? Porque nesse caso, nós não temos um denominador igual a 100. Então, nós temos que preparar isso aqui para a gente encontrar a nossa taxa percentual. O que nós temos que fazer? Se você acompanhou a aula anterior, nós temos que dividir o número 8 por 125. Vamos iniciar essa divisão. 8 dá por 125? Não. Mas, se eu estou dividindo por 125, então eu tenho que utilizar a tabuada do 125. E a tabuada do 125 começa pelo zero. 125 vezes zero é zero. 8 menos zero é 8. Eu nem vou fazer a pergunta se tem alguma coisa aqui no dividendo para descer, porque se tivesse, eu já teria utilizado ele aqui em cima, não é verdade? O que importa agora? Que eu não tenho realmente nada para descer aqui para o resto, então a minha parte inteira já está definida, é zero. E agora eu tenho que entrar com a minha parte decimal. E, lógico, para eu representar a minha parte decimal, eu tenho que colocar uma vírgula. E agora nós vamos indicar os décimos da minha parte decimal. Então, eu transformo essas 8 unidades em décimos. 8 unidades representa 80 décimos. Agora, dá para dividir? Eu tenho que dividir, mesmo que não dê para dividir. 125 vezes quanto que dá 80? É zero. 125 vezes zero é zero. 80 menos zero, 80. O meu resto continuou sendo 80.
Só que nós definimos aqui a nossa parte decimal, é zero. Agora eu tenho que ir para a parte dos centésimos. Então, se eu tenho que transformar esses 80 décimos em centésimos. Então, nós acrescentamos um zero aqui. 125 vezes quanto que dá 800? 6, 5, 6, talvez 6. Vamos lá, vamos tentar o 6 aqui. Vamos tentar o 6. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 2 é 12. Mais 3 que subiu, 15. 6 vezes 1, 6. Mais 1 que subiu, 7. Então deu 750. Esse é o mais próximo. Então 800 menos 750 vai sobrar 50. Eu ainda tenho um resto. Só que eu tenho que dar uma resposta em milésimos. Então vamos acrescentar um zero aqui. 125 vezes 4. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 2 é 8. Mais 2 que subiu, 10, na verdade. 4 vezes 1, 4. Mais 1 que subiu, 5. Então, agora eu tenho um resto zero. O que está acontecendo? Eu posso afirmar que 8, 125 avos, representa 0,064 ou 64 milésimos. Só que, para eu transformar isso em percentual, em taxa percentual, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a minha vírgula 2 casas para a direita. Então, 1, 2. Então, aqui eu tenho 6,4%. Certo? Então, é esse resultado que nós vamos colocar aqui. 6,4%. Vamos lá, vamos para a letra E. Eu tenho 1.500 centésimos. 1.500 centésimos só pode ser 1.500%, não é verdade? Vamos lá. Escreva a fração na forma de taxa percentual. Continuação. 220 centésimos representa 220%, não é verdade? Número 1, letra G. Eu tenho 3.750 centésimos. Isso representa 3.750%. H, 250 centésimos. Aqui eu tenho 250%, não é verdade? Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima. Número 1, letra I. 125 centésimos. Aqui eu tenho 125%. Agora, número 2. Represente a seguinte taxa percentual na forma de fração irredutível. Então, agora mudou. Eu tenho uma taxa percentual, utilizando o símbolo do percentual, e eu quero transformar em fração. E, lógico, em fração irredutível. Então, o primeiro passo. 52% representa 52 centésimos. Essa é a nossa fração, só que eu quero uma fração irredutível. Então, nós vamos simplificar por 2, o numerador e o denominador. Por quê? Porque eles são pares. 52 por 2 vai ser 26. E o 100 por 2 é igual a 50. O numerador e o denominador são pares ainda. Então, nós podemos simplificar por 2. 26 por 2 dá 13 e 50 por 2 é igual a 25. Então, essas frações são equivalentes. Então, 52% representa 52 partes de 100, ou 26 partes de 50, ou 13 partes de 25. Então, essa é a nossa fração irredutível. 13/25. Próxima, número 2, letra B. Eu tenho 61% e quero transformar em fração irredutível. Primeira coisa, 61% representa 61 partes de 100. Eu sei que essa fração é irredutível. Por quê? Porque o 61 é um número estranho. Talvez seja primo. Não vou entrar no mérito.
O que importa é que o 100 vai dar por 2, vai dar por 4, vai dar por 5, vai dar por 10, vai dar por 25, vai dar por 50. Talvez tenha mais alguns divisores. Mas o que importa é que o 61 não dá por 2, não dá por 4, não dá por 5, não dá por 10, não dá por 25, não dá por 50. Então, essa é uma fração irredutível. 61 centésimos. Muito bem. Agora, mesma coisa. Eu tenho 1% e quero transformar em fração irredutível. 1% é 1 centésimos. É 1 centésimo. E lógico que essa é uma fração irredutível. 1 centésimo. Por que é uma fração irredutível? Primeiro porque o número 1 não dá para simplificar mais, certo? Então vamos lá. Continuação, 98% na forma de fração irredutível. Aqui com certeza nós temos que simplificar. Olha só, 98%, vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui, é 98 centésimos. Agora, eu sei que os dois números são pares. Eu sei que o 100 por 2 vai dar 50. O 98 por 2 vai dar 49. Não é verdade? 9 mais 9, 18. Muito bem. Pronto, essa é uma fração irredutível, porque o 49 só vai dar por 7 e por 49. E o 50 não dá por 7 e pior por 49. Então, essa é a nossa fração irredutível, 49 50 avos. Agora eu tenho um número um pouquinho maior aqui, 235%. Eu já sei que isso aqui representa 235 centésimos. Agora, eu posso simplificar isso aqui por 5. Eu sei que o 100 por 5 é 20, não é verdade? E o 235 por 5, eu não sei quanto que vai dar, mas vamos lá, vamos fazer aqui no cantinho. 2 dá por 5? Não. 23 dá por 5? Sim. 5 vezes 4 é 20. Sobra 3 e desce o 5. 5 vezes 7, 35. E sobra 0. Então, o 235 por 5 é igual a 47. O 47 é um número estranho. Talvez seja primo. Não vou entrar no mérito. O que importa é que essa é uma fração irredutível. Por quê? Porque o 20 ele vai ser divisível por 2, por 4, por 5, não é verdade? Por 10 e por 20. E o 47 não dá por nenhum desses números. Então, com certeza, essa é a nossa fração irredutível. Número 2, letra F. Eu tenho 1,5%. Mudou um pouco aqui. Por quê? Porque eu tenho um número decimal. Vamos colocar aqui, ó, 1,5%. Como que eu transformo isso em fração? É 1,5 centésimos. Só que isso não está legal, porque eu quero uma fração irredutível. Então, bora lá. 1,5 em fração é 15 décimos, não é verdade? Só que eu tenho um denominador 100 aqui. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou transformar o 100 em fração. É 100 sobre 1. Agora, eu vou utilizar o que nós estudamos lá atrás sobre frações. Eu tenho uma divisão de frações, então eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 100 sobre 1 é 1 sobre 100. Agora eu consigo simplificar essa fração, essa multiplicação de frações? Consigo. Por exemplo, eu posso simplificar, antes de multiplicar, lógico, eu posso simplificar aqui por 5, que vai dar 2. E aqui por 5, que vai dar 3. Então, 3 vezes 1 é 3, e 2 vezes 100 é 200. Essa é uma fração irredutível? Sim, porque o 3 é primo. Então, 3 só dá para simplificar por 3. E o 200, com certeza, não dá por 3. Então, essa é a nossa resposta.
3/200. Agora mudou. Escreva a seguinte taxa percentual na forma decimal. Eu tenho uma taxa percentual aqui? Sim, eu tenho. Você pode transformar isso em percentual utilizando o símbolo. Mas aqui em matemática, isso aqui se confunde com uma taxa percentual também. Por quê? Porque o denominador é igual a 100. Agora, se eu quero transformar em número decimal, então, se eu tenho um número e divido por 10, então a vírgula anda uma casa para a esquerda. Se eu tenho um número e divido por 100, então a vírgula anda duas casas para a esquerda. Se eu tenho um número e divido por 1000, então a vírgula anda três casas para a esquerda. Como aqui nós temos um denominador 100, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. O que significa isso? Eu tenho 38 e a vírgula do 38 está aqui. Então, se eu quero que essa vírgula ande duas casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100, então nós vamos escrever 0,38, porque a vírgula estava aqui. Então ela anda duas casas, uma, duas, 0,38. Ou simplesmente 38 centésimos. Tudo bem? Mesma coisa, eu tenho 6 centésimos. 6 centésimos, para você que estudou lá os números decimais, 6 sobre 100, ou 6 centésimos, é 0,06. Ou simplesmente, a minha vírgula andou duas casas para a esquerda. Uma, duas. Certo? Então, essa atividade que eu passei para vocês é justamente para vocês pegarem o jeito dessa transformação. Porque esse é o nosso primeiro passo para você fazer qualquer cálculo. Você tem que saber transformar de taxa percentual para fração e para decimal. Você tem que saber transformar de essa taxa percentual com denominador 100 em número decimal também. E se for preciso, utilizando o símbolo do percentual também. Certo? Então, bora lá. 114 centésimos, isso representa 1,14. Por quê? A vírgula anda duas casas para a esquerda. Uma, duas, 1,14. Ou 1 inteiro e 14 centésimos. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 460 centésimos. Eu posso escrever assim, ó. 4,60. Ou 4 inteiros e 60 centésimos. Mas eu posso escrever assim, e você também pode, colocar 4,6. Por quê? Porque esse zero aqui à direita da parte decimal, ele não faz diferença. Então, nós podemos utilizar dessa forma também. E você pode colocar aí na plataforma a resposta das duas formas, certo? Bora lá! Última questão. Mesma coisa, escrever na forma decimal. Então, aqui ficou tranquilo. 0,97 ou simplesmente 97 centésimos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.